bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena. E os canais Nova Andradina TV exibem hoje entrevista com o professor adjunto da UEMS em Nova Andradina, Olibário Neto, bacharel, mestre e doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP. Seja bem-vindo, Olibário. Agora eu acertei, né? Muito obrigado, acertou. Você acertou em todas as vezes. Todas as vezes. Engenharias da computação ou engenharias de computação? Eu fiz Ciências de Computação. Olha aí. Não Engenharia de Computação. São cursos diferentes, né? E qual que é a diferença básica, então, para a gente começar? A ciência da computação tem um enfoque mais nos softwares, nos sistemas computacionais. Então, a ciência, apesar de ela dar algum embasamento em eletrônica digital, em hardwares, em coisas da mecatrônica também, o foco maior é em formar programadores, pessoas que vão desenvolver sistemas. Na engenharia de computação, você também tem esse conhecimento de programação, mas você consegue programar microchips, consegue programar dispositivos físicos, que seriam os hardwares, né? Então essa basicamente é a maior diferença. Lembrando que o nosso programa ele é veiculado toda terça-feira, sempre a partir das 11h30. Aproveite que você está nas nossas redes sociais, se inscreva nos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram. Nosso programa também conta com o apoio de parceiros comerciais, o Paraíso Supermercados, Concórdia Home Center e High Speed, internet de fibra óptica. Olibário, conta um pouco pra gente sobre a sua área de formação. O que te levou, o que te motivou a escolher? Nossa, olha, quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu tinha muito claramente que eu queria ir para a área de exatas. Então, os números faziam os meus olhos brilharem, eu tinha muito prazer em chegar em casa e resolver os exercícios de física, matemática, química, mas eu não sabia ao certo que curso escolher. E eu me lembro claramente da minha mãe chegando para mim com um guia do estudante. Nossa! E eu li aquele guia do estudante do começo ao fim e vi lá a seção de carreiras promissoras, estava lá a ciência da computação. Eu não tinha nenhuma noção de programação, eu tinha uma noção completamente equivocada de programação, achava que no curso de computação, aquele estereótipo que todo mundo não, né? Muita gente acha que a gente vai aprender a formatar computador, a consertar equipamentos, né? Eu achava que isso ia fazer parte da minha formação. Eu falei, nossa, vou prestar ciência da computação. Eu gosto de mexer em computador, então vou prestar isso daí. E eu fui assim muito sortudo de ter acertado o meu curso logo de cara e tão jovem, né? Então eu entrei sem saber o que eu veria na minha graduação e eu gostei. Então continuei no meu curso, terminei. Depois que me formei, fui para o mercado de trabalho trabalhar como desenvolvedor júnior em uma empresa de Campinas de desenvolvimento de software. E durante esse período eu fiquei pensando na possibilidade de seguir uma carreira acadêmica. Não era o plano original? Eu, na verdade, sabia que eu gostava muito de compartilhar meu conhecimento, de ensinar as pessoas, isso desde também do meu ensino médio, porque eu fiz o ensino médio em um colégio particular em Paranaíba, aqui no estado, e uma das exigências era que eu ajudasse os meus colegas de turma com plantões, então eu tirava as dúvidas das pessoas e eu percebi que eu tinha muito prazer em fazer isso. Então eu sabia que eu gostava de dar aulas, de ajudar as pessoas, né? Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu curti muito também o mercado de trabalho, gostei muito do ambiente da empresa, das pessoas com quem eu trabalhava, era um ambiente legal. Só que eu percebi que programar por obrigação não me trazia tanto prazer o tempo todo. E eu passei a cogitar a possibilidade de ir para a área acadêmica. Uhum. E foi uma decisão muito difícil na época, especialmente por questões financeiras, porque eu ia abandonar o meu salário para uma bolsa de mestrado que era incerta, né? Porque eu teria que pleitear a bolsa ainda, e é uma bolsa de R$ 1.200, na época era R$ 1.200. Então, financeiramente para mim não compensaria naquele momento, mas eu optei por ir, acho que acertei na escolha, sou muito feliz profissionalmente hoje. Mas você sabe formatar computador? Sei formatar computador, mas eu não aprendi isso na universidade. Por que tem esse estereótipo, assim, uma parcela considerável da população, né? Quando o menino fala, mãe, vou fazer tal faculdade. Fala, meu filho, mas você vai
Formatar computador? Por que que existe isso? A minha mãe não me falava isso não, mas assim, eu acredito que seja por conta de aqui no Brasil a gente não ter a cultura de ensinar programação nas escolas. Em alguns outros lugares já se ensina programação, por exemplo, desde o ensino fundamental para as pessoas. Então a pessoa já termina o ensino médio já sabendo noções básicas de programação e ela não vai completamente crua para essas áreas, né? Então, acho que aqui a gente ainda precisa de mais ações nesse sentido, para estimular as pessoas na base da computação, porque existem muitas formas de você envolver desde as crianças na computação. Elas não vão, de fato, programar usando códigos fontes, esse tipo de coisa, mas a ideia da programação ela já pode começar a amadurecer desde cedo. E o seu impacto quando saiu do ensino médio e se deparou ali com a graduação? Deu esse choque de realidade também? Como que você fez para se adaptar? Deu um choque de realidade que é muito comum, né? Os meus alunos devem ver essa entrevista aí e vão ver que eu tive as dificuldades que eles têm hoje. Então, eu me lembro de que eu era um dos melhores alunos no ensino médio, tinha só notas muito boas e na minha primeira prova de programação eu tirei 4. Caramba. Então, isso me fez até duvidar se eu de fato tinha alguma vocação para computação, porque eu pensei, poxa, fui tão mal nessa prova, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso que eu quero para minha vida, né? Mas eu costumo dizer que o grande trunfo da universidade, que a universidade me ensinou de fato, foi a ser autodidata. Então, a gente vai pegando o jeito da universidade e eu aprendi, né, a me virar sozinho e isso fez com que eu fosse para frente. Então, eu descobri a minha paixão fazendo enquanto eu cursava o meu curso na universidade. Não foi logo de cara que essa paixão veio. E sobre a sua linha de pesquisa, no mestrado, no doutorado, como que foi esse trabalho? Como que ele é na prática? No que ele consiste? No mestrado, eu trabalhei com usabilidade de sistemas computacionais para dispositivos móveis, celulares e tablets, né? Eu criei algumas diretrizes, umas guidelines para auxiliar no design dessas aplicações com foco em usabilidade, para que as aplicações fossem mais fáceis de aprender a utilizar e mais fáceis de usar também. No doutorado, eu trabalhei mais com acessibilidade, também com dispositivos móveis, mas acessibilidade especificamente para auxiliar pessoas com deficiência motora decorrente de AVE, acidente vascular encefálico, né? O derrame cerebral. Então, no doutorado, eu tive uma pesquisa multidisciplinar e eu fiz em parceria com o Hospital Universitário de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. Então, eu trabalhei com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais e juntamente com elas a gente levantava requisitos de sistemas que podiam ajudar de alguma forma essas pessoas. Então, a treinar a coordenação motora fina, a treinar a fala, a monitorar a postura dela e assim por diante. Legal. Você falou alguns termos aqui, usabilidade, experiência de usuário, qual que é a diferença? A principal diferença está no momento em que a interação ocorre. Quando se fala em usabilidade, a gente está se referindo ao momento em que o usuário de fato está utilizando o sistema. A experiência do usuário envolve antes deste momento e também depois. Então a experiência ela envolve a usabilidade também, mas, por exemplo, se você usar um sistema hoje e você gostou muito desse sistema, você pode chegar em mim amanhã e falar, Olibário, eu utilizei um sistema sobre gestão de projetos, que sistema legal, você não tem ideia do quanto ele facilitou minha vida, eu acho que você deveria tentar usar. Eu posso navegar na internet e ver as opiniões das pessoas sobre esse sistema, posso ver que é um sistema muito bem avaliado, por exemplo. Antes mesmo de eu utilizar o sistema, eu já estou tendo a minha experiência de usuário. Então, a principal diferença é essa daí. Lembrando que o nosso programa ele é transmitido simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então aproveite que você está nas nossas redes sociais, se inscreva, curte, comente e compartilhe com seus amigos. A entrevista também é disponibilizada no nosso canal no Spotify. Procure lá, Nova Andradina TV.
Nosso programa também conta com o apoio de parceiros comerciais, Paraíso Supermercados, Concórdia Home Center e High Speed, internet de fibra óptica. Olibário, e dentro da universidade, além da docência, você também trabalha com projetos de extensão? Como que é? Eu tenho um projeto de extensão que infelizmente está parado, porque ele é um projeto para ensinar pessoas idosas a usarem o smartphone. Porque frequentemente essas pessoas não sabem utilizar, às vezes têm interesse de aprender, mas também tem aquelas pessoas que têm muito receio de usar o dispositivo, ou mesmo tem tecnofobia, não gosta de tecnologia de forma alguma, acha que aquilo é um bicho que vai morder, né? E eu tenho esse projeto, um projeto já está assim pronto, tem muito material feito, mas eu não quero fazê-lo à distância. E como a gente está trabalhando somente remotamente, não faz sentido fazer esse projeto de extensão no momento. Mas assim que a gente voltar presencialmente, eu quero dar início a ele. E sobre projetos, eu vi que no YouTube você tem um canal, Descomplica Oliba. Descomplica o Liba, é. Ele já surgiu com a ideia de conciliar o ensino remoto em virtude da pandemia ou é um projeto pessoal do Oliba só? Não, eu na verdade nunca tinha pensado em ter um canal no YouTube, né? Ele veio realmente por conta da pandemia, porque quando a UEMS falou pra gente que a gente precisava trabalhar remotamente, eu já sabia que eu ia ter que fazer videoaulas para os meus alunos. E ao fazer as videoaulas, eu sabia também que os meus alunos não assistiriam às videoaulas se elas fossem chatas e se elas demorassem muito tempo. Então pensei, poxa, vou ter que trabalhar bastante na edição dos meus vídeos, vou ter que trabalhar muito no conteúdo. E eu fiz um vídeo, achei que ficou legal. Falei, olha, por que não então eu disponibilizar isso publicamente no YouTube? Um conteúdo que eu sei que tem informação de qualidade e vai estar pública lá. E eu criei esse canal por conta disso. E tem sido uma experiência muito boa, né? Eu tenho obtido comentários de várias pessoas, né, do Brasil inteiro. Muita Legal. gente está sendo ajudada por isso. Pessoas me mandam e-mail com dúvidas. Então tá sendo uma troca muito interessante, né? Tá sendo muito positivo para mim. E vamos voltar agora para a escolha de curso, porque a gente verifica na nossa audiência uma grande quantidade de pessoas jovens, pessoas que saindo do ensino médio, ou até mesmo pessoas que terminaram o ensino médio e por uma série de fatores acabaram não ingressando numa universidade. Esse pessoal que tem uma certa... As pessoas que têm uma certa afinidade com esse tipo de linguagem. Que conselho você gostaria, com a sua formação de hoje, né? Que conselho você gostaria de ter recebido quando você saiu do ensino médio e falasse, putz, isso aqui teria sido bacana para mim naquela época, mas agora você tem a oportunidade de falar para essas pessoas? Sim. Bom, em relação a oportunidades de mercado, todos os cursos da área de tecnologia de informação, ciência de computação, atualmente agora tem ciências de dados, engenharia de computação, sistemas de informação, todos eles têm assim trabalhos inesgotáveis, né? Então, especialmente se a pessoa tiver disponibilidade para ir para algum grande centro, Campinas, São Paulo, Florianópolis. Então, assim, há empregos de monte. Agora, em relação de fato ao perfil, eu diria o seguinte: você vai utilizar os sistemas do seu celular, os aplicativos, um aplicativo de delivery, de pedir comida, ou sua rede social, ou então um software que você utiliza no seu computador, ou então você tem interesse em programar o chip do seu micro-ondas, ou então do ar-condicionado, esse tipo de coisa. Se você tem esse tipo de interesse, não só de utilizar, mas de fazer esse tipo de coisa, a computação tem um curso para você. Se você gostar dos componentes físicos, a parte da engenharia de computação seria mais adequada. Para programação, o curso mais abrangente, acredito que seja de fato ciência de computação. Tem um curso de sistemas de informação, que também tem um enfoque em programação de computadores, mas dá também uma formação bastante boa em administração. Então, o aluno sabe programar, mas ele também tem conhecimentos de gestão de pessoas, gestão de projetos, empreendedorismo e assim por diante. Tem alguns cursos mais modernos, que focam mais em inteligência artificial, formas de você pegar grandes quantidades de dados e tirar conclusões desses dados, que seria, por exemplo, ciência de dados, que, na minha opinião, é o curso mais do futuro de todos esses aí, né? Então,
a esse leque de possibilidades dentro da área da tecnologia da informação. Eu acredito que seria esse o conselho, né? A pessoa buscar dentro de si, se ela de fato tem essa aptidão, essa curiosidade, acho que é uma boa tentativa. Libário, gostaria de agradecer pela disponibilidade de tempo, foi um prazer falar com você. Prazer é meu. Não sei se conseguimos falar tudo, porque como essa última fala sua mesmo demonstrou, é um mundo com vários leques, né? Com várias variantes. Mas fica nosso canal aberto, à disposição para você deixar uma mensagem de encerramento para todos. Bom, eu espero ter sido claro e colaborado de alguma forma, né, com vocês. Eu gostaria de falar para vocês que a UEMS está de portas abertas, né? Apesar desse momento a gente estar trabalhando remotamente, a UEMS fica na Walter Bacher, lá no finalzinho da Walter Bacher. E nós temos os cursos de matemática e de computação. E eu convido vocês então a conhecerem um pouco mais da nossa universidade, do que a gente tem feito juntamente com a comunidade acadêmica. Valeu, Libário. Obrigado, Marcos. E para você que gostou da nossa entrevista, quer rever ela ou assistir muitas outras, basta acessar o nosso site novaandradina.ms. Nos vemos na próxima semana.